Muito bom dia, vamos iniciar a coletiva de imprensa com o técnico Gilmar Dalpozo. Vamos às perguntas. Bom dia, Gilmar, com os colegas aqui. O segundo dia, de atividades para esse jogo, portanto, lá começaram a projetar essa vitória, que lá uma empolgação total não pode ser diferente, né? O que você pensa aí nesse jogo lá no Barradão, em termos de estratégia, enfim, para sair com êxito lá, voltar para Chapecó com um ponto pelo menos? É esse cenário que nós vamos encontrar do adversário. O Vitória hoje está liderando a Série B, fez um grande jogo contra o Sport, vem moralizado dessa última vitória, provavelmente estádio cheio. É um cenário que todos gostariam de trabalhar. Imagino os atletas, é esse jogo que eles gostam de jogar, a comissão técnica também, esse jogo é o jogo bom do atleta jogar. Então é esse cenário que nós vamos encontrar e nós, hoje a gente vai começar a preparação. Ainda ontem estava trabalhando com o G3 e o G2, um trabalho mais forte, e os que participaram do jogo contra o Ituano estavam em recuperação. Então hoje é um trabalho mais forte, um trabalho técnico, tático. Eu vou aproveitar para fazer uma formação diferente, na ausência desses volantes que são primeiros volantes, no caso do Casonati, o Bruno e o Pablo também, são os três que estão ausentes. Então eu tenho a possibilidade de fazer uma trinca de 3 volantes por dentro, ou a possibilidade também de trabalhar com 3 zagueiros. Hoje eu vou trabalhar numa formação com 3 zagueiros e amanhã eu vou trabalhar com 3 volantes. O sistema que melhor se encaixar em cima também do adversário, a gente vai escolher essa melhor formação para esse jogo importante. Bom dia, Gilmar, a todos que estão aqui. Pois é, você falando aí de possibilidades que vai treinar, enfim, vai procurar, montar uma equipe. E esses desfalques que você citou, Gilmar, o peso, dos desfalques no momento em que a Chapecoense vem aí numa sequência de 2 vitórias, e você sempre falava, ainda lá na tua primeira participação aqui, da importância da continuidade, e não vai ser possível agora manter uma escalação. Claro, agora chegou o momento também do grupo, mas essa questão dos desfalques no momento que a Chapecoense vem embalada em resultados, Eu priorizo muito a continuidade no futebol, vocês sabem da minha característica, e por isso também que a gente venceu 2 partidas seguidas. A gente teve a mesma formação, os atletas que entraram muito bem, e aí tu começa a definir padrão até o final da temporada. Mas é também interessante uma mudança de sistema, para não ficar engessado. Então o próprio Vitória da Bahia, ele estava jogando numa formação, nesses últimos 2 jogos ele mudou para uma formação de 3 zagueiros também, e deu certo. Então, como hoje eu tenho esse tempo, a gente vai trocar, vai fazer essa experiência com uma formação de 3 zagueiros e amanhã de 3 volantes. Então não é uma situação que eu quero, eu fui forçado a fazer isso pela suspensão. E aí tu mexendo na estrutura defensiva, eventualmente tu tem que mudar também na estrutura ofensiva também. Então, que bom que hoje nós temos jogadores com essa característica. Por exemplo, se eu quisesse, quando eu cheguei, fazer uma formação de 3 zagueiros, era mais difícil porque nós não tínhamos uma saída pelo lado esquerdo. Hoje nós temos o Lucas, que tem uma qualidade e tem um entendimento tático. Hoje nós temos o Borel, que é o jogador mais agudo na lateral direita. Na esquerda nós já temos jogadores com essa característica. Então é por esse motivo que eu estou trocando, fazendo essa troca, e por isso que nós vamos treinar hoje, que em algum momento nós vamos usar. Por exemplo, no jogo contra o CRB, a gente fez uma formação de 3 zagueiros no finalzinho do jogo, mas até então ela não estava treinada e os atletas tiveram um pouquinho de dificuldade. Por isso que hoje a gente vai aproveitar o dia de hoje e trabalhar, e os atletas vão entender, porque essa é uma estratégia que possivelmente a gente vai usar contra o Vitória. Bom dia, Gilmar. Ainda nessa linha de raciocínio sobre a questão de mudança, você falou sobre há pouco, que o Vitória também já trabalhou com 3 zagueiros. Quais pontos a Chapecoense tem que aproveitar e também abordar para poder tentar trazer um ponto, que sejam 3 pontos lá da Bahia para Chapecó? Fazer um jogo muito concentrado. Imagina a empolgação do Vitória. Vitória vem de um resultado extremamente positivo, casa cheia,
A característica dos times do Nordeste é ser ofensivo também. Então nós temos que, independente do sistema, primeiro ter esse entendimento, por isso que o trabalho de hoje ele é importante, os atletas entender os movimentos, que ele é diferente do que a gente vinha fazendo, fazer uma marcação muito forte para neutralizar principalmente um ataque que é muito veloz, o ataque do Vitória é muito veloz, e ficar com a posse de bola. A gente não pode ir para lá e ficar tomando sufoco toda hora. Então, quando tiver essa posse de bola, a gente vai tentar envolver o adversário, cansar eles com posse de bola, mas também ser agressivo, não ficar só se defendendo. Então, a ideia ela é bem clara, saber se defender, mas também atacar o adversário no momento de fragilidade. E porque se o adversário vai nos atacar, ele vai proporcionar para nós contra-ataque. Então, a ideia para nós ela está bem clara. Ir para lá, jogar com coragem e se defender forte. Porque também a gente não pode ir lá de peito aberto no momento bom do adversário e nem se acovardar quando a gente tem a bola. Então criar uma identidade também jogando fora de casa. Esse é um jogo bom, mas que a gente tem que entrar muito, muito concentrado. A velocidade desse jogo vai ser altíssima, vai ser um jogo de excelência. Professor, bom dia. Queria que você falasse sobre as condições físicas do João Igor, que é uma possibilidade de volante. Chegou agora, fez 9 jogos na temporada, mas teve também um histórico de lesão lá no esporte nos últimos 2 anos. O João Igor nós vamos ter um cuidado especial, que é um atleta que ainda requer alguns cuidados especiais para uma lesão que ele teve. Por exemplo, ontem ele fez um treino coletivo e ontem à tarde ele já veio tratar, porque tem que ter cuidado na recuperação. Hoje a gente vai diminuir a carga de trabalho. É um atleta que a gente vai inserir eles aos poucos. Ele já veio nessas condições, eu já sabia disso, né? Então nós vamos ter que ter a habilidade para saber usar em qual momento usar ele. Por exemplo, ele e Pavani são 2 jogadores que têm uma característica muito parecida. Jogadores que têm qualidade para jogar, mas que não tem a intensidade do Casonato, do Pablo Siles, do próprio Dudu, que tem uma intensidade. Então, o grande desafio do técnico é encontrar as características naquele setor, um complementando o outro. Então, o trabalho de hoje também vai ser importante para eu tirar essas dúvidas. Você falou em velocidade, exatamente, é uma arma forte, né? Num contra-ataque, eu vi a parte do jogo ali do esporte com Vitória e Vitória é veloz. Estádio lotado, ele retira lá, imagina, e assim será lá. É uma arma que você pode usar, mas agora pela beirada ali você tem mais de velocidade, é o Gil Maxwell ou o Marco Antônio, que também entrou bem no segundo tempo aqui, né? Sim. Tem o caso do Marcinho também, ele tem uma certa velocidade também, então foram esses atletas que não tinha no clube quando eu cheguei, com essas características. Então hoje eu posso fazer uma variação tática porque eu tenho essas características. Então a ideia é essa, também usar a velocidade da nossa equipe numa exposição do adversário que vai nos atacar. Essa transição ofensiva ela vai ser muito importante. Gilmar, e a questão ali do meio de campo, né, que você falou, daqui a pouco jogar com 3 volantes, aí variações. No teu entendimento, você acha que, por exemplo, Neto e Bruno Nazário podem jogar juntos? Que ultimamente você tem utilizado o Neto como imediato, né, do Bruno Nazário. No último jogo, por exemplo, saiu o Bruno, entrou o Neto, acho que em outros jogos também, né? Na ausência do Bruno, jogava o Neto. Os dois daqui a pouco podem jogar juntos no meio de campo? Tu acha que as características possibilitam, de repente, isso, Gilmar? Podem. Não vejo problema nenhum. Vai depender da formação, momento do jogo também. Eu tenho um cuidado muito o técnico tem que ter esse cuidado de complementos dentro de uma ideia, de um padrão de jogo, um complementar o outro. Eu não gosto de jogadores com a mesma característica no setor. Normalmente tu tem que ter um cara mais cerebral, que pense o jogo, mas tu tem que ter um cara que compensa, que seja mais agressivo, tanto nas ações ofensiva e defensiva. E isso é em todos os setores, no ataque, no meio campo e na defesa também. Então, é esse cuidado que eu sempre tenho nas minhas equipes, para não ficar um time muito agressivo e nem um time muito passivo. Para mim é sempre o ponto de equilíbrio que eu tento buscar nas minhas equipes. Gilmar, ainda falando sobre o meio campo, o Dudu Vieira e o Felipe Ferreira são 2 atletas que desde a tua chegada
O Dudu, ele muitas vezes não figurou nem entre os relacionados, e o Felipe Ferreira acabou perdendo espaço, a gente entende, claro, né? Não perde a espaço. leitura. Eu queria saber contigo o seguinte, é opção técnica tua, como que você fez uma avaliação sobre isso, o Dudu que não veio nem figurando entre os relacionados mais? Não é perdendo espaço. Tu coloca dessa forma, dá a impressão que Cara, nós estamos com um plantel de 36, só joga 11, eu posso relacionar só 23, são opções. São opções, e é uma coisa que mudou depois da minha chegada. A gente ainda está engatinhando, mas o nosso convívio interno, a herança que nós deixamos no ano passado era excepcional de vestiário. A herança que nós pegamos de vestiário, de comportamento, de relações, completamente diferente. E isso que mudou na Chapecoense. Nós ainda não estamos jogando um grande futebol. A gente não está, mas nosso ambiente de vestiário, de respeito, de lealdade. São 36 jogadores e eles sabem da lealdade, do trato, do convívio que eu tenho com eles. E eu falo olhando no olho, só pode jogar 11. E eu as minhas opções elas são em técnica, tática, física e mental, não de comportamento. Pode ter certeza de comportamento não é. E se for de comportamento não vai estar trabalhando com nós. Então eu tenho muito cuidado. Nosso ambiente de vestiário hoje ele é muito bom, os atletas gostam de vir treinar, independente se eles estão jogando ou não. E se nós estamos nessa situação, numa retomada, é por conta dessa lealdade, desse respeito que eles têm entre eles. Porque os atletas, na segunda-feira de manhã, aqui nesse campo com neblina, o G3 estava treinando, e eu vim ver eles treinando, estava concentrado lá, porque à tarde nós tínhamos um treino, e eu vim assistir eles, para dar importância para eles. E nós só tínhamos 22 relacionados. E eu falei para eles, se tiver algum destaque no treino, eu posso levar um a mais. E teve vários destaques, e eu levei o Richard para concentrar com nós que não estava relacionado. Então o que mudou na Chapecoense, ainda nós temos que melhorar. Mas o ambiente de trabalho está excepcional, todos eles têm espaço. Os que estão aqui têm espaço, o Dudu provavelmente vai viajar, com possibilidade até de jogar, é meritocracia. O Felipe Ferreira não desaprendeu de jogar. Em algum momento vai precisar, e se a gente não usar ele, nós vamos ser leal, vamos dizer, procura um outro espaço em outro clube. O mês que vem setembro começa a copinha também, nós já temos planejamento para a copinha. Então todos eles têm importância. Não vamos semear discórdia naquilo que não tem. Existe respeito e ninguém perdeu espaço. Deles ser titular ou não vai depender muito deles, para a gente não criar uma situação para fora. Nosso ambiente de vestiário é excepcional. Vai jogar os melhores com lealdade. Depois, se a gente fizer um recorte do mês, teve o CRB que tem uma característica de marcação individual, né, que você adaptou o esquema tático. O Ituano marca sob pressão, saída de bola, e agora tem o Vitória que tem um ataque muito veloz, com o Matheus Gonçalves, com o Osvaldo e também com o Wellington Nem. E mesmo com características diferentes entre um jogo e o outro, nos últimos 2 jogos, o Chapecoense venceu, e a gente vê um engajamento do elenco para tirar, né, a Chapecoense dessa situação. Queria que você falasse como os jogadores estão imbuídos, né, em cima do trabalho, em cima das situações que você passa no dia a dia para a Chapecoense continuar em evolução dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu posso dizer que é um misto de sentimento, um sentimento de felicidade por ter vencido 2 partidas, mas a gente não conquistou nada, a nossa situação ainda a gente continua no Z4, e esse é outro sentimento que nos incomoda ainda. Mas a gente também tem muita confiança que em algum momento a gente vai sair dessa situação. E esse momento eu não posso garantir para vocês, mas que lá no final da história vai dar certo, porque a gente vê uma luz por conta desse envolvimento, do respeito que tem entre atletas. Nós temos que melhorar ainda nas questões táticas. Claro que eu defini um padrão, o resultado veio com 2 vitórias, mas nós temos que fazer essa variação. Eu só não pude fazer ontem porque eu expliquei por conta de característica. Mas agora tendo o Lucas, tendo o Borel, tendo jogadores no meio campo que eu posso mudar essa variação, eles precisam acelerar esse entendimento tático. E eu também, como técnico, eu tenho que ter o poder de convencimento, e eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter conhecimento para fazer uma formação diferente. Então por isso que o treino de hoje ele é muito importantíssimo na parte mental, de entendimento, como que é a nossa proposta, a nossa estratégia de jogo para esse jogo especialmente.
Então esse é um desafio meu com eles também, mas que eles estão tendo uma evolução, porque eles estão acreditando muito naquilo que a gente prega no dia a dia, nos trabalhos. Então essa evolução tende a melhorar mais ainda, e em algum momento a gente vai ter uma formação diferente, com mais segurança, um trabalho mais de excelência, porque é um processo. Obrigado, Gilmar. Obrigado a todos. Valeu. Treino na sequência aqui no seu. Um abraço, hein? Bom trabalho.